Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus. Hoje vamos entrar no primeiro capítulo deste documento, né? Nós terminamos aí a introdução e agora vamos ao primeiro capítulo, que tem como título o caráter pleno e definitivo da revelação de Jesus Cristo. Caráter pleno e definitivo da revelação que Jesus trouxe para cada um de nós. Claro, nós sabemos que Jesus veio revelar o Pai. Ele veio e revelou o Pai porque até então não sabíamos que existia esse Pai. As pessoas sabiam que existia um Deus que combatia por eles, um Deus todo-poderoso, que era o Senhor dos exércitos, mas não sabia que era um Pai, como nós vimos aí, né? Então ele vem para revelar esse Pai para nós. Para fazer frente a essa mentalidade relativista que se vai difundindo cada vez mais, deve-se reafirmar, acima de tudo, o caráter definitivo e completo da revelação de Jesus Cristo. Deve-se, de fato, crer firmemente na afirmação de que o mistério de Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, que é o caminho, a verdade e a vida, dá-se a revelação da plenitude da verdade divina. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Isso são palavras de Jesus, que está em Mateus 11, 27. Ninguém jamais viu a Deus Pai. O Filho único que está no seio do Pai no-lo revelou, como está em João 1, 18. Pois neste Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós vos achais plenamente cumulados naquele que é o chefe de toda autoridade e de todo poder. Bem, então aqui está. A Joseph Ratzinger começa então esse primeiro capítulo dizendo que contra todo o relativismo, então, como nós já vimos esses dias, esse grande mal, relativismo, nós temos que reafirmar. Quer dizer, o que é reafirmar? Afirmar de novo. Afirmar sempre. Afirmar todo dia. De que Jesus Cristo, Ele é o Senhor absoluto e Ele veio revelar o Pai para nós. Ele veio trazer uma revelação do céu, Ele veio trazer a salvação, Ele veio trazer o Evangelho. Então veja quanta revelação Jesus trouxe para nós, já que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, Jesus diz que ninguém pode revelar o Pai se não conhece o Pai. Mas Ele pôde revelar, porque Ele veio do Pai. E Ele e o Pai são um só Deus. Então, nesse sentido, que essa realidade plena, essa revelação plena que Jesus trouxe para nós, não se pode deixar perder. Não se pode deixar confundir. Não se pode deixar aí ir sendo diluída nos pensamentos mundanos, nos sofismas, nas filosofias do mundo, que vão aí tentando minar, sugar toda a verdade que Jesus trouxe para nós, né? A verdade plena que Ele trouxe. Então, claro que o trabalho de Satanás aí, neste mundo, evidentemente, que ele é o príncipe deste mundo, ele quer então tirar a fé do nosso coração. Ele quer fazer-nos acreditar que o mundo tem que ser mudado, as coisas têm que ser mudadas, os comportamentos humanos têm que ser mudados, o que você acredita tem que ser mudado. Para quê? Para você perder essa graça. Você perder a graça da revelação, a graça da verdade e ficar com as mentiras dele. Porque Satanás é o pai da mentira. Veja, se ele é o pai da mentira, então a mentira é uma filha de Satanás.
E tudo que envolve uma mentira, mesmo que sejam meias verdades, não está de acordo com a verdade revelada que Jesus trouxe para nós. Não está. Então nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós ouvimos aí e de repente estamos distraídos e acreditamos e passamos a concordar com aquelas ideias. Então isso é muito, muito perigoso. Fiel à palavra de Deus, o Concílio Vaticano II ensina: a verdade profunda tanto a respeito de Deus como da salvação dos homens manifesta-se-nos por esta revelação na pessoa de Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Então veja, nós temos que ser fiel à palavra de Deus, assim como o Concílio Vaticano foi e é fiel à palavra de Deus. Então ele ensina que a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, não existe outro que possa trazer-nos tais revelações que não seja Jesus Cristo, na pessoa dele. O Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado. Não existe outra pessoa que possa trazer essa salvação plena para nós. Só quem é o Salvador pode trazer para nós a salvação plena. Então, aí que está, devemos acreditar em quem? Nos homens, nas filosofias, nas ideologias humanas, ou acreditar no Filho de Deus? Ah, mas Jesus Cristo foi um personagem que já aconteceu, já passou, não é? E outra, Jesus Cristo, ele é um profeta aí, que foi para aquele tempo, agora não é mais. Então, são essas ideias que vão tirando o que você conseguiu receber da palavra de Deus. Essas ideias vão tirando essas verdades que você recebeu. É como aquela parábola que Jesus conta do semeador. O semeador saiu a semear. E ele semeou em vários lugares. Semeou à beira do caminho, semeou entre os espinhos, semeou nas pedras. Bem, o que aconteceu? Aconteceu que nem todas as frutas, ou melhor dizendo, nem todas as flores ou o pezinho de flor que nasceu daquela semente foi para frente, nem todos foram. Os que nasceram entre espinhos, nasceu bonitinho, nasceu viçoso, mas aí as coisas do mundo, aí as ideologias do mundo foram espinhando, foram fechando, foram cerceando, e a pessoa não conseguiu mais acreditar em Jesus Cristo. Então, quer dizer, vamos entender isso, né? Que a semente, então, é a palavra de Deus que foi lançada. A semente é a palavra de Deus. É isso que Jesus fala. É a verdade de Deus que foi lançada. Mas os problemas da vida e as falsas ideologias do mundo foram não deixando aquela plantinha crescer. Não permitiram que ela crescesse. Então ela morreu. Já outras nasceram entre pedras. Entre pedras nasceu também bonitinha, nasceu toda fortinha, mas daí os problemas, as situações, as provações que foram acontecendo na minha vida, as tentações foram me tirando da verdade. E quando eu vi, já também tinha murchado toda a palavra de Deus que me propus até a seguir Jesus. Ah, agora eu vou, Senhor, agora eu vou, dessa vez eu vou. Ah, não demorou nem um mês, não é verdade? Então é isso que aqui o Joseph Ratzinger está dizendo para nós, não é? Que é o Concílio Vaticano II, então, de acordo com a Constituição Dogmática Dei Verbum, que é a palavra de Deus, no número 2, a palavra de Deus, vai dizer que Jesus Cristo
Assim, ele estava dizendo que a verdade profunda a respeito de Deus, da salvação dos homens, manifesta-se por essa revelação na pessoa de Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude da revelação. E sublinha: Jesus Cristo, portanto, verbo feito carne, enviado como homem aos homens, fala as palavras de Deus. Ele fala as palavras de Deus. E consuma a obra salvífica que o Pai lhe confiou. Ele consuma, ele leva até o fim a obra salvífica que o Pai confiou a ele. Ele foi até o final. Ele foi até o extremo. Ele foi até aquela morte ridícula dele que ele teve, uma morte maldita, uma morte muito sofrida, muito dolorida. Pois então, mas ele foi até o fim, sim. Eis porque ele, ao qual quem vê também o Pai, pela plena presença e manifestação de si mesmo por palavras e obras, sinais e milagres, especialmente por sua morte e gloriosa ressurreição dentre os mortos, enviando finalmente o Espírito da verdade, aperfeiçoa e completa a revelação e a confirma com seu testemunho divino. Então, na verdade, já houve a revelação no Antigo Testamento, uma parte da revelação, onde então o Pai começou a revelar. Ele começou com Abraão, escolheu Abraão lá na cidade de Ur, na Caldeia. Ele falou: Abraão, separa-se da tua turma aí e vai para uma terra que eu vou te mandar. E começou a falar com ele. Então a revelação de Deus começa com a escolha de Abraão. E essa revelação vem vindo ao longo da história. São milhares de anos até chegar em João Batista, que é o precursor de Jesus. Ele que vai preparar o caminho do Senhor. Então são milhares de anos até João Batista. E Deus se revelando, Deus conversando com esse povo, Deus agindo. Só que nunca foi revelado que esse Deus é Pai. Ele nunca se revelou como Pai. Aí, na plenitude dos tempos, quer dizer, quando o tempo atinge seu maior momento, é o momento que vem Jesus. O Filho, né? o Logos, o Verbo de Deus encarnado que se tornou Jesus. Daí ele veio revelar plenamente. Ou melhor, ele veio trazer a revelação plena. Dentro dessa revelação plena, ele revela o Pai. Ok, revela o Espírito. Revela muitas coisas. E ele retoma, melhor dizendo, os 10 mandamentos que o Pai tinha colocado lá em Moisés, há milhares de anos antes. Ele retoma esses 10 mandamentos, que é o Sermão da Montanha, e ele vai trabalhando um por um e dando uma nova explicação sobre o que é o mandamento. O mandamento é verdadeiro? Sim, o mandamento continua o mesmo. O mandamento não muda, não se altera. Só que o entendimento sobre o mandamento é o que Jesus fez no Sermão da Montanha. Então, por isso que esse Papa aqui, Bento XVI, ele vai dizer, né, que ele, então, esse Jesus Cristo aí, que é o verbo feito carne, ele fala as palavras de Deus, consuma sua obra salvífica e também pela plena presença, manifestação de si mesmo, ele aperfeiçoa e completa a revelação. Veja que são palavras muito importantes. Ele aperfeiçoa e completa a revelação e a confirma também com seu testemunho. Olha que maravilha. Então, a economia cristã, pois, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não se deve mais esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não vai ter mais revelação. Depois que Jesus Cristo veio e aperfeiçoou e completou a revelação, não existe uma nova revelação. Jesus foi a última revelação. Foi a plena. Por que foi a última? Porque foi a plena. Não tem mais o que revelar. Quando uma coisa atinge sua plenitude,
quer dizer, seu ponto máximo, então não tem mais o que se fazer. Não tem por onde ir mais. Uma plenitude. O que é uma plenitude? Então, por exemplo, a plenitude do futebol. Qual que é a plenitude do futebol? Bem, é quando todos os times do mundo todo se reúnem e formam aí um duelo entre as nações. Então, que é a Copa do Mundo, chamado Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo é a plenitude do futebol mundial. Não tem mais o que fazer, não tem mais, além disso, não tem mais o que fazer com o futebol. Atingiu seu ponto máximo. Isso chama-se plenitude. Então, qual a plenitude da revelação? Jesus Cristo. Ele é plenitude. Não tem mais o que revelar. Por isso não adianta as pessoas querendo, não, porque Deus falou comigo tal coisa, agora ele falou aqui para mim um novo evangelho. E nem existe, por exemplo, o evangelho segundo Allan Kardec, que é dos espíritas. Não existe outro evangelho, não existe. O Allan Kardec escreveu aquilo ali porque ele quis escrever, ele certamente é a doutrina dele ali, mas não é, de Jesus Cristo não é, segundo Allan Kardec. Bom, aí sim, mas é um outro evangelho. Não existe outro evangelho. Não existe. Ele poderia colocar um outro nome nesse livro aí dele, mas evangelho não, porque não existe outro evangelho. Por isso, a encíclica Redemptoris Missio, quer dizer, Missão do Redentor, relembra à Igreja a missão de proclamar o evangelho como plenitude da verdade. Então, se você nunca mais quer acreditar em nenhuma mentira, então você deve procurar ler o Evangelho todo dia. Ler a palavra de Deus, as cartas de São Paulo, as cartas paulinas, as cartas joaninas, as cartas petrinas, Atos dos Apóstolos. Então, são palavras de Deus. Não são palavras, mas foi São Paulo que escreveu, foi São Pedro, sim, mas totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, são palavras de Deus com certeza absoluta. Fazem parte do Evangelho de Cristo? Absolutamente, sim. Então, nesta palavra definitiva de sua revelação, Deus deu-se a conhecer do modo mais pleno. Aí, 2 pontos. Ele disse à humanidade quem é. Então veja, existe um modo mais pleno de se conhecer a Deus quando Ele mesmo se revela? O nosso Deus, querido irmão, querida irmã, é o Deus que se comunica. Ele se revela e comunica quem Ele é. Por exemplo, nós temos dons em nós que são dons divinos, são dons de Deus. Por exemplo, os 7 dons infusos que vêm pelo batismo, pelo sacramento do batismo. São 7 dons infusos, vieram por infusão, quer dizer, vieram de fora para dentro. Isso é uma infusão. Agora, esses são dons de Deus, são dons da santificação, mas são dons que vieram do coração de Deus. Agora, temos os dons efusos, que não são de sacramento, mas são dons, são carismas que já estão dentro de nós e que nós devemos deixá-los crescer, deixá-los efundir. O que é efundir? É o entornar, é o derramar. É como a mulher vai ferver o leite, esquece o leite lá por um segundo, e o leite ferve e derrama tudo, faz aquela sujeira toda no fogão. Então, ele sofreu uma efusão, é um derramamento, é um transbordamento. Bem, isso acontece conosco quando nós quando abrimos o nosso coração para o Espírito Santo. Daí ele vem trabalhar esses dons efusos em nós. Chama-se efusão do Espírito Santo, coisa que é muito conhecida dentro do movimento da renovação carismática católica. Vamos rezar pela efusão do Espírito. Vamos rezar pela efusão do Espírito. Um coloca a mão no ombro do outro lá e vai pedir para o Espírito Santo se derramar profusamente. Fazer brotar aqueles dons saírem para que possam ser conhecidos e usados e utilizados cada vez mais. Então,
É isso, são dons de efusão, né? Então, ou dons de infusão, como você queira aí trabalhar esses dons, né? Então, ele disse à humanidade quem ele é, quer dizer, ele veio, ele se revelou. O nosso Deus é o Deus que se comunica, estava dizendo. Ele comunica quem ele é. Ele não comunica alguma coisa que ele viu, alguma coisa que ele suspeita, que ele acha bacana. Não, não. Ele se comunica quem ele é. É o Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de santidade, Deus da graça, Deus do poder, da autoridade. É esse Deus que ele se comunica. Ele comunica para quem? Para você, para mim. Nós somos os objetos dessa comunicação. Então quer dizer que ele se comunica para nós e através de nós. Agora nós temos que comunicar esse Deus às pessoas. Com o nosso testemunho, com a nossa vivência, com nossa fé. Então vamos testemunhar esse Deus. É isso que ele quer que nós façamos. Esse é o motivo fundamental pelo qual a igreja é, por sua natureza, missionária. Então, por quê? Porque a igreja tem que proclamar esse Deus, tem que comunicar esse Deus, tem que dar esse Deus para as pessoas. É o que nós devemos fazer. Não pode deixar de proclamar o Evangelho, ou seja, a plenitude da verdade que Deus nos deu a conhecer acerca de si mesmo. Então, não pode deixar de proclamar. Se você é uma pessoa que experimenta Jesus, experimenta Deus na sua oração, na sua vida, se você busca os sacramentos, se você quer viver essa nova pessoa que Deus está formando em você, então você não pode deixar de proclamar o Evangelho. Não tem como. Faz parte da sua vida. Mas como que eu devo proclamar esse Evangelho? Falando, forçando as pessoas? Não, de forma alguma. Com a sua vida você proclama. Aliás, você não precisa falar nada. Com o seu exemplo, com a sua vida, você arrasta as pessoas, você conquista as pessoas. Somente com o seu jeito de ser. Só a revelação de Jesus Cristo, portanto, introduz na nossa história uma verdade universal e última que leva a mente do homem a nunca mais se deter, a nunca mais parar. Então, como que acontece isso? Só com a revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se revela para você e você aceita essa revelação, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você aceita a palavra que ele ensina, você aceita a igreja que ele instituiu, você aceita os sacramentos que ele instituiu dentro dessa igreja que é para o seu benefício, que é para a sua salvação. Então sim, você aceita. Então, querido irmão, querida irmã, aí você está aceitando então a verdade universal. Verdade universal e última. Verdade universal e última, que leva a mente do homem a nunca mais se deter. É uma verdade que não deixa você ficar parado mais. Não, é uma verdade que te compromete. É uma revelação que te compromete com essa verdade universal. Te comprometeu. Você não pode mais ficar aí dizendo, eu não posso fazer nada, eu acho que não tem mais o que fazer, o mundo está perdido. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário, o poder de Deus é muito maior do que esses problemas que estão acontecendo no mundo que você acha que o mundo já está acabado. Não, de forma alguma. Deus é maior do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Principalmente esses problemas de pessoas que estão aí para nos fazer desistir. Pessoas que estão aí para nos corromper, para minar a nossa fé. As pessoas não têm nada de Deus, não tem nada, meu irmão, minha irmã. Mas você sim, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então você deve se propor a levar essa mensagem. Como eu disse há pouco, não precisa ser falando não, mas com o seu exemplo de vida. Seu exemplo fala mais alto do que qualquer grito, do que qualquer palavra. O seu exemplo vai maravilhar o mundo. Aí que está. Então, querido irmão, querida irmã, vamos pedir a Nossa Senhora, poderosa Virgem Maria, que nos ajude nesta caminhada, que reze por nós incessantemente, para que possamos ser homens e mulheres decididos por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.